Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Senhores, vamos analisar hoje um pouco, né? A Bíblia nos informa de que os últimos dias surgiriam doutrinas de demônios. E hoje está muito comum, né? Muito comum nos dias de hoje, um ensino que entrou praticamente aí na igreja brasileira no século XX, no final do século XX, e agora continua perpetuando no século XXI. Eu estou me referindo ao ensino de há poder em suas palavras, tá? Esse ensino ele foi ficando muito popular no Brasil, certo? Aí no final da década de 80. Eu vi o movimento, esse tipo de ensino falso, essa feitiçaria evangélica, entrando na igreja no final dos anos 1980. Tá? No ano 90 começou esse livro aqui a fazer sucesso em variados lugares. E na Assembleia de Deus, que era a igreja pentecostal que eu pertencia, ela começou a entrar de uma maneira bem sutil, entende? Então hoje você tem palavras... decrete sua vitória, né? Libere uma palavra rema, profetize uma semana de bênção, tal. Tudo isso que é vindo do mundo do positivismo, né? Da confissão positiva, que é uma heresia, uma distorção que veio junto com a teologia da prosperidade. Então, a partir dos anos de 1950, essa confissão positiva, ela ganhou força através do ensino a poder em suas palavras de um pastor herético, né, nos Estados Unidos, chamado Norman Vincent Peale, tá? E ele lançaria um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo em 1952, e depois teve os seus discípulos aí, né, vendidos os seus livros por todos os Estados Unidos e depois pelo mundo. Tá? Um ensino que pegou, né? As pessoas gostam de ouvir palavras positivas, né? Tenha uma semana abençoada, olha, você vai conseguir a prosperidade. Quem não quer ouvir isso, né? Só que acontece que essas palavras em si, elas não têm poder nenhum. Elas não têm poder nenhum. Esses ensinos veio do pai da teologia da prosperidade, da confissão positiva, que foi um homem chamado Ezekiel William Kenyon, tá? E este pastor, que era de linha tradicional, ele começou a beber de fontes gnósticas, né? da ciência e saúde, tá? Começou a beber de fontes espúrias. E aí trouxe, né? Aí Kennedy Reagan plagiou os seus ensinos, tá? Os livros Eu Creio em Visões, tá? Você tem aí vários livros de Kennedy Reagan, como O Nome de Jesus, tá? Então Reagan, ele realmente foi aquele que plagiou os escritos, né, de Kenyon, e aí perpetuou esse tipo de coisa aí pela humanidade. Então, isso está bem próximo dos conceitos dos gurus da autoajuda, tá? Você tem variadas pessoas aí nos Estados Unidos, como Spencer Johnson, você tem aí Coppola também, né? Deepak Chopra, outros aí como a própria Rhonda Byrne, né, que criou o livro Segredo. Então esses são os papas aí, existem vários papas da motivação, e acabou isso transmitindo, vindo para a igreja cristã, né, matando a vida espiritual de muitas pessoas, porque isso não conduz a nenhum tipo de benefício. Então a confissão positiva, ela é um título alternativo da teologia da prosperidade ou teologia da fé, que veio junto com esses televangelistas americanos, né? E aí eles dizem que você tem que fazer uma confissão positiva, que vai dar tudo certo, etc e tal. Nada mais é do que tudo isso, né, pessoal? Feitiçaria evangélica. Isso é uma feitiçaria misturada com a verdade da Bíblia. A Bíblia, ela não orienta esse tipo de oração, ela não orienta esse tipo de procedimento, mas
Esses ensinos foram se esparramando pelo mundo. Aqui no Brasil você teve esses ensinos bem assim, sendo perpetuados através do senhor R.R. Soares, Exige os Seus Direitos, tá? Que esses ensinos de feitiçaria foram entrando na igreja através dos ensinos desses homens. Depois você teve variados livros que foram sendo traduzidos do mercado norte-americano para o brasileiro. A gente tem aí a Quarta Dimensão, que era do pastor David Yonsho, que eram os primórdios desses ensinos, que era um pastor coreano. Aí você tem o pastor americano Benny Hinn, com Bom Dia Espírito Santo, né? Aqui no Brasil você tem o Jorge Linhares, 4 maldições que podem ser evitadas. Depois você tem Jorge Linhares, O Poder das Palavras, olha aí, ó, foi copiando esses ensinos. E junto com esses ensinos fez muito sucesso na década de 1980 e 1990 o ensino Quebrando as Maldições Hereditárias, né? Que também tem a ver com esses falsos ensinos. Bênção e Maldição, de Jorge Linhares. Vendeu muito essas obras, muito, muito. Entendeu? Foi contaminando milhares e milhões de cristãos. Como Liberar a Sua Fé, de Kennedy Reagan. Lauro Trevisan também, que era um padre da Nova Era. O Poder da Fé, Lauro Trevisan, fez muito sucesso nos anos de 1980. O Poder da Palavra, Lauro Trevisan. E contaminou até pessoas que eram apologistas sérios, como por exemplo Edino Mello, que escreveu o livro O Poder da Palavra, tá? Onde ele acabou absorvendo também esses conceitos errôneos desses ensino diabólico. Eu posso dizer sem sombra de dúvida que é diabólico. O pastor norte-americano W. Lutzer, ele chegou a dizer o seguinte, que as maiores heresias que estão dentro do cristianismo, elas são as internas, ou seja, dentro da igreja, tá? Então, que fique bem claro, disse Lutzer, que se queremos encontrar o diabo, temos que começar a procurar atrás dos púlpitos e na igreja, e não no mundo que está o maior engano de Satanás. Mas a verdade misturada com o erro, às vezes, é mais mortal que o próprio erro em si. Então nós temos aí variados ensinos, né, de homens terríveis, homens que se dizem ser pastores, mas eles, por exemplo, Benny Hinn, ele disse em 1989, né, Benny Hinn, o autor daquele livro que eu mostrei para vocês aqui, Bom Dia Espírito Santo, certo? Que fez um grande sucesso na década de 1980. Ele disse em 1989, em rede nacional nos Estados Unidos, que ele tinha aprendido esses ensinos do poder das palavras, não da Bíblia, mas da feitiçaria. Ele chegou a declarar o seguinte, olha, tem uma bruxa que me contou o seguinte, você sabe que na feitiçaria nos ensinam como matar pássaros como uma palavra e como matar pessoas por meio de nossa boca. Fomos ensinadas a atrair enfermidades sobre os homens falando certas palavras que os derrotam. Elas podem realmente causar enfermidades e podem tirar a vida. Disse ainda, mediante o uso de palavras eu costumava matar pássaros literalmente. Disse que podia falar a um pássaro e este cair morto. Aí Benny Hinn pensou, claro, Deus não sabia que o diabo tinha tal poder? E o Senhor me respondeu, se o diabo pode matar por meio das palavras, você com suas palavras pode transmitir vida. Isso me impressionou muito, por muito tempo. E nós crentes não percebemos o poder que tem em nossas bocas. Conforme o programa da TBN, lá do dia 1 de junho de 1989, foram disparadas essas palavras aí do senhor Benny Hinn, que é estranha que ele venha ouvir isso de uma feiticeira, né, de uma bruxa, né? Então a verdade, queridos irmãos e queridos conhecedores aí da verdade, é que a Bíblia nunca ensinou esse suposto poder nas palavras, e sim os efeitos devastadores que podem causar as suas palavras quando magoamos uma pessoa, entristecemos alguém com as nossas palavras. É isso que a Bíblia está dizendo lá em Provérbios 13:13,
Tiago 3, capítulo de 1 a 10, tá? É isso que está dizendo a palavra de Deus, é nesse sentido. O poder de você magoar uma pessoa, deixar uma pessoa derrotada, mas não que esta palavra em si, ela tenha poder de destruir uma vida, matar uma pessoa, trazer enfermidade sobre uma pessoa. Nada a ver. Isso é feitiçaria, isso vem do mundo da feitiçaria. Você entendeu? A confissão que você deve fazer mesmo é saber que o Senhor é que tem o controle de tudo que Ele faz, tá? Então, nem sempre as coisas vão dar certo na sua vida. Veja, por exemplo, a questão dos mártires. Será que eles podiam ficar declarando: eu não vou morrer, não vai acontecer? Não, as coisas acontecem, o mal acontece. Então, quando as coisas acontecem, o mal acontece, meu querido, não acuse a Deus. Entende? Então, não adianta a gente reinventar a oração, tá? Ou fazer a oração de Jaber. Não. Esse negócio de eu nasci para ser rei, eu nasci não para ser cauda, mas cabeça, certo? E tudo isso é bobeira. São afirmações da confissão positiva que certamente nem tudo vai dar certo na sua vida, até porque tudo isso tem que estar debaixo da vontade de Deus, diz a Bíblia. Tá? Toda oração que nós fizermos lá em 1 João, que nós fizermos segundo a vontade de Deus, Deus o fará. Mas esse tipo de feitiçaria, ela está impregnada nos livros de feitiçaria. Esse livro aqui da editora Madras, para quem não sabe, a Madras edita livros de feitiçaria, de gnose, de umbanda. E esse livro aqui, certo? É um livro recentemente lançado, tá? Que nós temos aqui no ano de 2021, o livro, toda palavra tem poder. Aqui, ó, tá? Igualzinho o meio evangélico. Ative sua linguagem e conecte a sua vida, tá? Aí, ó, um livro da editora Madras, que edita feitiçaria, tá bom? Você tem revistas, por exemplo, como a da Rosa Cruz, que é uma entidade ocultista, certo? Onde você tem essa revista aqui, por exemplo, que está escrito aqui, olha só o que está escrito aqui: o poder da palavra. Entende? Então, esses ensinos que você vê no meio evangélico hoje, eles são simplesmente, queridos, tirado do ocultismo, da nova era, certo? Da feitiçaria, tá? Então, Kennedy Reagan, ele escreveu o livro Toque de Midas, onde ele tentou apresentar muitos dos equívocos que as pessoas distorceram cada vez mais a teologia da prosperidade que ele havia ensinado, e aqui ele tentou, né, se justificar de alguma forma, mas acabou se perdendo novamente. Mas a grande verdade é que esse ensino de há poder nas suas palavras, tá, é uma coisa satânica, é uma coisa da feitiçaria, tá? Isso que você tem que saber, isso é do mundo da magia, tá? Então não vale a pena você introduzir esse ensino dentro da sua igreja sabendo que ele é antibíblico, tá? Esse ensino é da feitiçaria. Então, meus queridos, está aí o alerta para você que é líder, para você que é crente, para você que é leigo, para você que é novo convertido, para você que é crente velho, para você que não é cristão. Está aí o alerta de que essa historinha de há poder em suas palavras é algo do ocultismo, e também a Bíblia nos mostra que não há qualquer respaldo de verdade, tá bom? Que Deus possa ter misericórdia da sua vida e que Deus possa guardar o seu coração das heresias e que você possa andar na verdade. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém.